Deus me colocou no coração o desejo de compartilhar uma mensagem que é um testemunho ao mesmo tempo, de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, em que eu fui pego de surpresa no meio de uma situação muito difícil de uma família. E eu confesso para vocês que eu fiquei tão atordoado com aquilo que aconteceu, que eu precisei pedir para Deus falar comigo primeiro, porque como pastor eu não sabia nem o que falar. Era a noite do meu aniversário, e lá na igreja eles têm uma brincadeira, pastor Jorge, que eu vou lhe falar, eu espero que não tenha aqui na sua igreja. Na noite do aniversário do pastor, todo mundo liga de 5 em 5 minutos. Eles fazem uma escala, né? E aí liga um, depois você desliga o outro, e assim vai a madrugada toda. E começou a madrugada, era por volta lá de 2 horas da manhã, tocou meu telefone. E eu falei, não, esse ano outra vez vão aprontar isso comigo, não vou aguentar. E quando eu atendo o telefone, era um colega do ministério, da equipe ministerial. Eu falei, rapaz, o mais brincalhão de todos, você vai me ligar 2 horas da manhã, rapaz, só porque é meu aniversário, você vai aprontar isso comigo? Ele falou, não, o negócio é sério, pastor, o negócio é sério. Eu falei, o que é que está acontecendo, rapaz? Ele falou assim, olha, recebemos a ligação aqui em casa de uma família, deu o nome da família, a senhora estava lá desesperada, e nós estamos indo para lá imediatamente, queria que o senhor fosse também. Eu falei, mas você está brincando comigo ou você está falando sério? Pastor, estou falando sério, é sério mesmo. E eu levantei, confesso, desconfiado, falei, será que esse cara está aprontando comigo para fazer eu sair 2 horas da manhã, no meu aniversário? Mas eu falei, bom, vamos lá. Peguei o carro, fui na direção daquela casa. Quando cheguei naquela casa, estava chegando na rua da casa, tinha uma ambulância parada na porta, e estava chegando outra ambulância, uma particular que já estava lá, e uma do SAMU que estava chegando. Eu falei, esse negócio deve estar sério. E aí cheguei na portaria, de madrugada, do prédio, um prédio bonito, e o porteiro estava lá, e eu falei, eu sou pastor. Ele falou, pode subir, pode subir. Eu falei, misericórdia, a coisa está feia aqui. Nem perguntou meu nome, pode subir, e fui lá. E quando eu cheguei lá, eu vi uma das cenas mais horríveis da minha vida. Eu vi um menino de 15 anos, estirado no chão, os socorristas tentando ressuscitá-lo, mas ele já tinha morrido naquela hora. Foi horrível, porque eu fiquei do lado de fora da porta, e os socorristas, às vezes, ele estava atravessado assim, bem na frente assim da porta, e eu não podia entrar, e eles lá lutando, e a gente orando, e falando, Senhor, tenha misericórdia, e o menino já estava morto. Aí quando eles desistiram de tudo, eu tinha que pular o corpo do menino para entrar naquela casa. E lá estava a mãe dele chorando, estava lá a irmã dele chorando, o papai dele não estava lá. E aquela senhora então começou a contar para mim a história. Ela disse assim, pastor, eu e minha filha chegamos, e o menino não estava em casa. E a gente falou, bom, ele deve ter saído para algum lugar. E nesse contexto a gente ficou esperando. E de repente a gente começou a ficar preocupado, onde é que está esse menino? Pegamos a agenda de telefone que a gente tem aqui em casa e começou a ligar para os amigos. Você sabe onde está? E dizia o nome do menino. Não sei, ele saiu faz muito tempo da escola, não vejo mais, tal, etc. E a gente ficou ligando e tentando, ligamos para o hospital, ligamos para a polícia, ligamos para todo mundo, a gente não sabia. E de repente, então, eu e minha filha nos ajoelhamos aqui nessa sala. E a gente começou a orar, e falamos assim, Senhor, por favor, revela onde está esse menino, diz para mim onde está. E pastor, que coisa horrível. O Senhor falou para mim assim, vai lá no lavabo, lá naquele banheiro que fica na entrada da casa, teu filho está lá.
ela começou a tremer. Começou a tremer. E a mãe e a menina entraram ali naquele banheiro, começaram a tentar abrir a porta estava pesada, e quando elas abriram a porta, aquele menino caiu. Aquele menino tinha se enforcado na porta do lavabo. Menino lindo, 15 anos. Coisa horrível. Aquela noite a gente passou a madrugada junto, e aí chegou o segundo desespero. O segundo desespero é o pai do menino, estava trabalhando, ele era um caixeiro viajante, estava fazendo uma rota no interior de Santa Catarina, e eles não tinham contato com ele, não conseguiam falar com ele. E a mulher dizia: agora, como é que eu vou achar o meu marido para ele voltar aqui? Ele precisa estar aqui no enterro do filho dele. E essa hora já estava a casa cheia de irmãos da igreja, que chegaram de um lugar, de outro, e 4 daqueles irmãos disseram assim: minha irmã, me diz a rota que ele fez, nós vamos sair agora, e nós vamos achar o seu marido, me diz onde ele costuma parar, quais são os lugares. E eles saíram de madrugada, disseram: nós só voltamos para cá com o seu esposo. E aí saíram. Quando foi mais ou menos 9 horas da manhã, eu fui para minha casa. Eu tinha que preparar um sermão para o sepultamento do menino, que ia ser à tarde. Tinha passado a noite com aquela família. Aí sentei na minha poltrona ali, na minha cadeira, na escrivaninha do meu escritório, e comecei a orar e falei: Deus, eu não tenho condição de preparar sermão nenhum, não. Naquele tempo, meu filho era um pouquinho mais novo do que aquele menino, e era impossível eu não ligar a imagem daquele menino estendido no chão, aquela coisa horrível dele ter se enforcado, com o meu próprio filho. E aí vinha um monte de coisa esquisita na cabeça. Eu não sei se já passou isso com você, passar um monte de coisa esquisita. Diz assim: onde que a gente erra? O que a gente faz para uma coisa dessa acontecer? Ou o que a gente não fez que devia ter feito? E aí eu, como pastor, me senti o pior pastor da face da terra. Como é que eu não percebi que esse menino estava precisando de ajuda? Como é que a gente não vê isso? Está lá todo dia com a gente. E aí eu falei assim: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas sabe quando a mente está tão perturbada, mas está tão perturbada, que você não consegue, a cabeça voa para um lado, voa para o outro, você não consegue. E aí eu falei assim para Deus: olha, Deus, eu não estou conseguindo ouvir a tua voz, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu estava seguindo um devocionário, sabe aqueles livros que tem uma devoção para cada dia? Eu estava seguindo um deles. Falei assim: Senhor, por favor, usa a devoção de hoje para falar no meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz. E quando eu abro o meu devocionário, adivinha o texto que era o texto da meditação daquele dia? Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 5. Quando eu olhei ali, falei: Senhor, esse texto não. Esse texto não. Eu sei que o Senhor é o Criador do céu e da terra. Eu preciso de uma mensagem para o meu coração. Tenha misericórdia de mim. E nessa hora o Espírito Santo falou assim: leia o texto que eu vou falar com você. E eu queria dividir com você o que Deus falou comigo naquele dia. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 5. E eu queria meditar desse trecho da palavra de Deus, repartindo com você o que o Espírito Santo me falou naquele dia. Porque talvez você precise ouvir a voz do Senhor hoje, como eu precisava ouvir naquele dia. A palavra do Senhor diz assim, um texto tão conhecido: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas,
E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Eu terminei de ler, e eu falei: está vendo, Deus? Falei para o Senhor. Eu já sei tudo isso. Eu não estou entendendo o que o Senhor tem aqui para mim. De jeito nenhum, não estou compreendendo. E aí, sabe quando você está lendo a Bíblia? Não sei se já aconteceu com você, e parece que tem assim um highlight, assim, você está lendo assim, parece que tem uma palavra ali do texto, faz plim, né? Não faz barulho não, é só assim, da gente dizer: olha, tem aqui. E diz assim, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E eu comecei a pensar nisso, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração: filha, você não sabe que os abismos mais profundos do universo, da Terra, se encontram no meio dos oceanos da Terra? E eu comecei a me lembrar. Falei: realmente, tem abismos de 11 quilômetros de profundidade. É tão profundo, que a água do mar faz um filtro da luz solar e não chega luz nenhuma lá embaixo. Que os homens, para descer lá, por causa da pressão que as águas fazem, não conseguem descer, nem com equipamentos. Conseguem apenas robôs. E quando começaram a descer os robôs para lá, eles começaram a ver que os seres que vivem lá, os animais, os peixes que estão lá, não têm olhos, porque não tem luz. E eles desenvolveram técnicas de poder perceber as coisas com antenas, com outros tipos de sensores, porque os olhos não funcionam. E aí, o Espírito Santo falou assim para mim: olha, mesmo naqueles abismos mais profundos, o Espírito de Deus está cobrindo a face das águas. E aí ele falou para mim no meu coração: filho, não importa a profundidade do abismo, não importa o tamanho da escuridão, não há limite para o Espírito Santo de Deus atuar. E ele começou a falar: filho, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que aquilo que aquela família esteja vivendo, o Espírito Santo continua no meio desse abismo. Ele não abandonou, ele não foi embora, ele está aqui. O Senhor está do meu lado, foi isso que eu senti. Da mesma maneira como o Senhor vai estar do lado dessa família que está sofrendo. E eu estava meditando nisso, pensando nisso, e de repente me veio à mente o texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 20, versículos 28, porque às vezes a gente imagina que para Deus agir na nossa vida, a gente tem que estar num lugar, tem que estar fazendo alguma coisa, tem que ser uma coisa especial, mas lá a palavra do Senhor diz assim: nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Deus é o Deus das montanhas, dos momentos altos da nossa vida, dos momentos preciosos, mas Ele é aquele que desce à profundeza do abismo, nos vales mais escuros. No vale da sombra da morte, que Ele vai estar conosco, e a vara e o cajado dele vão nos consolar. Promessa do Senhor nas Escrituras. E aí Deus começou a falar mais ainda: olha, não importa qual a profundidade do meu abismo, do seu abismo, deles. E eu queria dizer para você, querido, não importa a profundidade do abismo que você se encontra hoje, de dor, de sofrimento, de angústia, de solidão,
de enfermidade, de pecado. Eu não sei qual é o vale que você está atravessando, mas uma coisa eu sei: o Espírito de Deus paira sobre a face desses abismos. E há esperança no Espírito Santo que não é limitado por esses abismos. Eu lembrei, quando estava meditando nisso naquela manhã, de Oséias capítulo 2, versículo 15, onde fala de um lugar que vai ser restaurado, e ele diz assim: ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas, e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. E então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Ele está falando de Israel, do vale de Baca, o vale da desgraça. E eu tinha ido pouco tempo antes a Israel, e eu fui visitar o vale de Baca. Hoje tem um parque muito bonito. Enquanto eu estava caminhando naquele parque, as crianças brincando, gente fazendo piquenique, eu lembrei desse texto e falei: olha, o vale da desgraça virou o lugar da esperança. O vale da perturbação, onde lá as criancinhas eram mortas no vale de Baca para o deus Moloque, virou o lugar da festa, do piquenique. Sabe, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu sei de um Deus que visita a gente no meio desses vales escuros. E eu sei que isso não precisa ser eternamente assim, porque o único que pode transformar o vale da desgraça no vale da esperança é o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, o vale da desgraça vai virar vale da esperança na tua vida, viu? Deus é bom. Ele é o Deus dos novos sonhos. Ele é o Deus que dá vitória. Ele é o Deus do perdão. Ele é o Deus da restauração, da transformação, da cura, da renovação da alma. Ele é o Deus que não nos abandona no meio do abismo. Às vezes a gente acha que não vai aguentar. Às vezes a gente acha que não tem forças. Às vezes a gente acha que já acabou. E vem o Espírito Santo e diz assim: até os teus gemidos eu transformo em oração. Porque o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor. Há esperança em Jesus. E pelo seu Espírito, Ele anda conosco nos abismos mais profundos da nossa vida. E Ele gera em nós esperança e transformação. Ele não apenas anda conosco, mas Ele gera em nós esperança e transformação. E eu falei: obrigado, Senhor, obrigado. Puxa, como eu estava precisando dessa palavra. E o Espírito Santo falou: já acabou? Eu tenho mais para você. Nesse texto eu falei: tenho mais. Lê de novo. E aí eu li outra vez o texto. E aí quando eu li, que diz que no princípio, a terra era sem forma e vazia, eu me lembrei das minhas aulas de hebraico no seminário. Sabe aquelas coisas que vêm na cabeça assim, Então a primeira coisa que eu aprendi no seminário, não sei qual, tem vários pastores, mas eu aprendi a recitar em hebraico Gênesis 1. Eu não sabia muito de hebraico, mas eu sabia recitar esse trecho. E o interessante é que em hebraico, quando fala que a terra era sem forma e vazia, tem uma tradução muito simples. A palavra que está lá é: a terra era um caos. Esse sem forma e vazia é uma palavra, é um caos. E de repente o Espírito Santo falou para mim assim: filho, você sabe que eu sou capaz de pegar o caos
e transformar em matéria-prima para eu criar beleza. E eu falei, uau, Senhor, como é que é isso? Ele falou assim, olha, a terra era um caos. Era um caos. Mas foi desse caos que eu criei os mares, que eu criei todos os vegetais, que eu criei todos os seres viventes. E tudo que você encontra de bonito nessa natureza, eu peguei do caos. E eu falei, Senhor, que coisa linda. E eu fiquei pensando, não sei se você já dirigiu o carro, né? Às vezes eu gosto de fazer isso, dirigir o carro, e você fica olhando a vegetação que está à sua volta. Você já notou quantos tons de verde tem na vegetação? Não é tudo igualzinho, não. Deus pegou o caos e criou essa abundância de beleza. E aí eu estava meditando nisso, e o Senhor falou assim, olha, para pensar. Você está só olhando para aquilo que você está enxergando. Mas agora pensa no microcosmos. Sabe, se você pegar um microscópio, né? Esses eletrônicos que aumentam milhares e milhares de vezes, você vai descobrir que existem partículas que estão lá dentro, que você não consegue enxergar a olho nu, que tem uma organização incrível, que está lá tão lindo, tão bonito. E ele disse, eu falei, Senhor, quanta riqueza tem no microcosmos. E ele disse, veio do caos. Aí o Senhor falou assim, olha para o espaço, bilhões de galáxias, bilhões de galáxias. Nós estamos numa galáxiazinha bem porcaria, perto de tantas outras, tão grande que elas são. E a nossa galáxia, Via Láctea, se não me falha a memória, tem 400 milhões de sóis, parecido com o nosso solzinho. Ele falou assim, fui eu que criei. Deus criou toda a beleza do caos. Então presta atenção no que eu vou falar para você, porque foi a mensagem que Deus me deu. Caos é matéria-prima que Deus usa para criar beleza. Fala comigo. Caos é matéria-prima que Deus usa para criar beleza. Coloca o teu caos na mão de Deus. Mas coloca a tua vida junto, porque às vezes a nossa vida está um caos. Que eu estava meditando nisso, e o Espírito Santo me fez lembrar de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é uma visão que o profeta tem do vale de ossos secos. E ele vê o vale, não é? De Jezreel, o lugar onde as batalhas aconteciam em Israel. E ele vê aquele vale coberto de ossos de homens, de pessoas, de soldados que morreram na batalha. E esses ossos agora já estão secos, as pessoas já morreram. E aí então o Espírito Santo de Deus fala para o profeta: profeta, podem esses ossos viverem outra vez? E eu digo que o profeta deu uma resposta politicamente correta. Ele olhou e falou assim: tu sabes, Senhor. Porque eu acho que ele não tinha coragem de dizer nem não pode e nem pode. Mas fala a verdade, às vezes a gente não está assim também. A gente está no meio de um vale, no meio de um problema, num caos, e o Senhor fala assim: você crê que eu posso entrar no meio dessa tua situação, transformar a tua vida, transformar a tua família, transformar as situações que você está vivendo? E a gente, cheio de temor, a gente diz: tu sabes, Senhor, tu sabes. Sabe, o Senhor,
começa a dizer para o profeta: profetiza esses ossos, diz para esses ossos secos, se juntem. E é tão linda essa profecia, porque os ossos estão desconjuntados. É como se um animal feroz tivesse ido lá, comido a carne, e leva um pedaço para cá, um pedaço para lá, e o osso não está pertinho do osso certo. E aí, enquanto ele profetiza, os ossos começam a se juntar. Sabe, queridos, às vezes na nossa vida, a gente quer juntar os pedaços, a gente não consegue, porque está faltando pedaço na vida da gente, a gente está arrebentado, a gente está destruído. Podem esses ossos viver? Eu quero dizer, podem, porque o Senhor Todo-Poderoso é aquele que pega caos e transforma em beleza. Ele é o único que pode fazer isso. E se for preciso movimentar a terra para mexer em coisas que você nem imagina, Ele é poderoso. Uma vez nós estávamos construindo o templo, pastor, e o senhor que é engenheiro sabe disso, nós fizemos o telhado da igreja lá em Curitiba de cobre. Então nós fizemos as telhas com o cobre, tinha que comprar os rolos de cobre, e custava muito caro. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia, a gente não vai conseguir, nós vamos ter que mudar esse material, porque não vai dar certo. E o Senhor falou para mim assim: você não crê que eu sou poderoso? Eu creio, Senhor, mas cobre é commodity, é preço internacional. Eu falei: mas eu sou o dono de tudo. Eu falei: tá bom, Senhor, eu vou aguardar o teu milagre. De repente chega um dos líderes da nossa igreja assim: pastor, você ouviu o que aconteceu? Eu falei: não. Ele falou assim: a commodity de cobre no mundo inteiro caiu ao menor preço de toda a sua história. Compra todo o telhado, pode comprar, porque Deus já começou a agir. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono. E caos é matéria-prima que Ele transforma em beleza. Eu fico pensando naquele endemoniado de Gadara. Ele chega para Jesus depois de ser liberto e diz para Jesus assim, mais ou menos assim: não tenho para onde ir. O Senhor me libertou, mas eu não tenho para onde ir. O Senhor sabe quanta gente eu já machuquei? O Senhor sabe quanta gente já sofreu comigo? Porque eu era endemoniado. E a gente às vezes não sabe como os demônios fazem mal na vida da gente. Nós fomos trabalhar com uma família, descobrimos que o pai abusava do seu filho de 7 anos de idade. E quando a gente foi conversar com aquele homem, ele estava endemoniado. Nós começamos a orar. Ele parecia um bicho subindo na parede, parecia um gato subindo na parede. Eu nunca vi um negócio daquele. Subindo assim, trepando assim, arrastando pela parede para cima. Eu falei: meu Deus. Mas eu quero dizer para você, aquela família foi resgatada, porque aqueles demônios foram expulsos, e houve transformação naquela casa. Não importa quão destruído esteja, há um Deus que pega o caos e transforma em beleza. E aí aquele homem chega para Jesus, o endemoniado de Gadara, e diz assim: não tenho para onde ir, deixa eu entrar nesse barquinho, ser um dos teus discípulos. E Jesus diz: não. Por que Jesus diz não? Porque ele diz para aquele homem: volta para a tua casa e conta para os teus tudo quanto Deus te fez, porque o Deus que transforma o caos em beleza é aquele que teve compaixão daquela família, para ele voltar para casa, para pedir perdão, para haver restauração. E é isso que Deus faz hoje, transforma famílias, transforma pessoas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Eu não sei como é que está a tua casa. Talvez você diga: pastor, minha casa está um caos. Será que lá funciona? Deus é especialista em pegar o caos e transformar em beleza. Sua família está toda desconjuntada. Os ossos secos podem viver. Teus sentimentos, teu coração está se sentindo destruído. Eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso desce à profundidade do teu abismo e diz: filho, vou te levantar daqui. Hoje eu vim aqui dizer para você que Deus quer usar este caos que está aí na tua vida para criar algo novo na tua vida, tremendo, maravilhoso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas você precisa colocar o caos e a tua vida inteira nas mãos dEle. Você precisa deixar Ele ter toda a autoridade. Não tente ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Às vezes a gente diz assim: Senhor, eu vou explicar o que o Senhor tem que fazer. Faz assim com meu filho, faz assim com a minha mulher, faz assim. Ele falou assim: filho, eu sou Deus. Eu me lembro de uma vez, uma senhora foi lá no meu gabinete e falou assim: pastor, trouxe aqui meu marido, isso aqui, papapá, papá. O marido, cara brava, feia, e etc. Assim, minha mulher me trouxe aqui na marra. Aí eu virei para ela e falei assim: minha irmã, tu és o Espírito Santo agora? Ela falou: como assim, pastor? Trouxe aqui para o senhor converter meu marido. Eu falei: não, minha irmã, a senhora não é o Espírito Santo, nem eu. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando a senhora largar de ser Espírito Santo, Jesus vai fazer a obra. Alguns anos depois, esse homem foi batizado. E ele falou assim: pastor, sabe quando é que eu comecei a me converter? Eu falei: não, no dia que o senhor mandou a minha esposa parar de ser o Espírito Santo. Então não ensina Deus a fazer a obra, não, deixa Ele fazer do jeito dele. Mas também não impeça Deus de fazer a obra, porque às vezes Deus tem que quebrantar um coração e dizer: Senhor, tadinho dele. Deixa Deus fazer a obra do jeito dele. A gente tem que ser só matéria-prima submissa ao poder e à beleza de Cristo. E aí você vai ver a beleza de Jesus na sua vida. Última coisa que eu queria deixar com você. Eu já estava satisfeito. Eu falei: Senhor, obrigado, obrigado. Eu já sei o que eu vou falar para eles, porque o Senhor está falando comigo. E ele falou assim: já está cansado? Não quer ouvir o que eu tenho para falar para você? E aí brilhou na minha frente aquela frasezinha: haja luz. E o que diz lá? Uma ordem do céu: haja luz e houve luz. E aí o Senhor disse para mim assim: filho, as trevas não são problema para mim. Basta uma ordem minha. Basta uma ordem minha. E tudo pode se transformar. Hoje eu vim aqui orar por você. Esse aqui é um culto de oração. Há segredos no teu coração que ninguém sabe. Vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir, né? Há segredos de família que a gente não fala para ninguém. Mas Deus conhece. Conhece a dor, a tristeza, a doença, a dificuldade, as marcas, as lembranças. Ele conhece tudo. E Ele não está lá no céu só assistindo a desgraça. Ele diz: filho, estou pairando sobre a face do teu abismo para intervir. Coloca o teu caos na minha mão, que eu vou transformar em beleza. E você está preocupado com a escuridão, com a dificuldade? Lembra quem eu sou? Uma palavra minha é suficiente.
Hoje Deus quer dar uma palavra de bênção para você. Hoje Deus quer tocar o teu coração. Hoje Deus quer abençoar a tua casa, a tua família. Hoje Deus quer fazer uma obra de transformação. E eu queria pedir para orar com você. Eu vou começar pedindo o seguinte: tem alguém aqui que está tão machucado, que está dizendo: eu não sei se eu creio em Deus. Me machucaram tanto. E por que Deus ainda não fez nada? Está sentindo isso arder no teu coração? O Senhor está dizendo para você: tenho misericórdia de você. Um dos pastores da minha igreja, filho de pastor, estava afastado do evangelho, envolvido com um monte de coisa errada, magoado com tudo e com todos. Estava sentado num parque da cidade, lá em Curitiba, e ele falou assim: eu não sei se Deus existe não. Eu não sei se Deus ouve a oração. Eu não sei se é possível, porque tanta coisa já aconteceu. E de repente veio um jovem, chegou para ele e disse assim: moço, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele falou: não quero ouvir palavra de ninguém. Já veio um crente chato para evangelizar. Ele falou: mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele falou: não quero ouvir. E o moço sentou do lado e falou assim: mas você vai ouvir porque Deus me mandou. Deus conhece os teus pensamentos. Você está pensando isso. Falou exatamente o que ele estava pensando. E ele disse: eu estou aqui do seu lado. E aquele moço começou a chorar. Hoje ele é pastor lá com a gente. Você está pensando assim? O Senhor está dizendo para você: eu sou o Deus vivo, todo-poderoso. Quero fazer uma obra na tua vida. Você está tão machucado que você não crê em nada nem em ninguém. Mas eu vou te visitar hoje.